Oi, gente, eu sou o Pércio Bider e hoje eu vou apresentar para vocês alguns pontos muito interessantes sobre mitos e verdades sobre judeus e judaísmo e Israel. Estão preparados? Então, vamos lá? Durante toda a minha vida em que eu fiz palestras, encontros e principalmente falando sobre Israel, sobre o povo judeu, também para muitos não-judeus, as pessoas vinham me perguntar sobre muitos questionamentos que elas tinham a respeito do que elas não conheciam. E principalmente aqueles que amam muito Israel, que amam muito o povo judeu, mas têm pouca oportunidade de realmente perguntar e questionar sobre determinados pontos. E o primeiro ponto é: os judeus são todos iguais? Pensa aí, isso é um mito ou verdade? Será que todos os judeus são iguais? O que você acha? Óbvio que não. Todos os judeus têm a sua própria característica. Tem judeu religioso, tem judeu ortodoxo, tem judeu liberal, tem judeu reformista, tem judeu que não segue a religião, tem aquele judeu que gosta de Israel, tem judeu que não gosta de Israel, tem judeu gay, tem judeu ateu, tem judeu que é sem vergonha, tem judeu que é muito bom, tem judeu que pratica caridade e tem judeu que não tá nem aí para nada. Então, o povo judeu, apesar do que muitas pessoas acreditam e entendem que é o povo escolhido, também é um povo que tem todas as características de qualquer tipo de povo. O povo judeu é também um povo humano. Então não tem nada disso de que todos os judeus são iguais, de que, se eu conheço um judeu, eu conheço todos. Não. Existe até uma piada interna dentro do judaísmo que diz que onde tem dois judeus, sempre tem três opiniões. Ou seja, os judeus pensam de forma diferente, de forma igual. É um povo como qualquer outro do mundo. Então, a gente tira um pouco daquela falácia e de que todos os judeus têm a mesma característica também. Então cai um pouco por terra aquele pensamento de que todos os judeus também se vestem igual, né? Não é só porque eu não tenho barba grande ou aqueles cabelinhos aqui do lado e não pareço fisicamente ou vestuariamente como um judeu que eu não posso ser judeu. De repente você aí tem na sua faculdade, no seu trabalho ou até mesmo o seu vizinho é judeu e você não sabe. Então, mito! Vamos para a próxima! E o próximo ponto é: os judeus são muito unidos? E aí, o que você acha? Sim ou não? Vamos pensar? Os judeus têm na sua base religiosa a ajuda ao próximo, o humanismo em primeiro lugar, que não importa também qual a sua religião, não importa a sua procedência, você tem que ser ajudado se você precisa ser ajudado. Mas, dentro da nossa comunidade, existe uma filosofia de ajuda mútua que vem de muitos e muitos anos, porque os judeus sempre foram muito perseguidos. Em todos os momentos da história sempre houve perseguição aos judeus. Isso quer dizer que se nós não estivéssemos unidos, a gente não existiria mais. Então, sim, nós precisamos nos unir, a gente precisa nos ajudar, porque se a gente for contar com outras pessoas, a gente não tá muito... Então, acho que eu posso falar que a gente tava ferrado, né? Talvez. E o próximo ponto é: os judeus são muito fechados. Será? O que você acha? Vamos lá? Judeus não são muito fechados como as pessoas pensam. Os judeus são precavidos, são preocupados. Por quê? Exatamente como eu falei no outro ponto, sobre a perseguição aos judeus, sobre a gente nunca ter sido muito bem-vindo nos outros países depois da expulsão dos judeus de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e aí que aconteceu toda a diáspora judaica. A gente nunca foi muito bem-vindo nos países. Aliás, sempre fomos perseguidos. Então, além de nos ajudarmos, além de ter que nos ajudarmos sempre, a gente tinha que se fechar realmente para que a gente pudesse prosseguir
mantendo a nossa religião, mantendo o nosso povo, mas isso não foi uma coisa também só nossa, só porque a gente quis, foi porque também os outros povos, os outros países, outras culturas que acabaram nos recebendo e depois nos perseguindo, também nos condicionavam a isso, faziam com que a gente ficasse presos e fechados em guetos, em pogroms, em lugares que eram só de judeus, porque nós éramos considerados seres inferiores. Então, hoje em dia, quando as pessoas veem os judeus e pensam que nós somos fechados demais, porque a gente não se abre, porque a gente não permite esse conhecimento, então isso vem um pouco dessa história também de que nós fomos obrigados a ficarmos fechados também, pelo simples fato de que as pessoas não gostavam de judeus. Mas isso não acontece tanto mais aqui no Brasil, por exemplo. Apesar da gente ter alguns focos ainda de antissemitismo aqui no nosso país, o Brasil sempre recebeu muito bem os judeus e hoje em dia, com essa força incrível que existe dos cristãos que amam tanto Israel e o povo judeu, a gente tem sim um lugar muito seguro aqui no Brasil para que a gente possa praticar e continuar sendo judeus exatamente como nós somos há milhares de anos. E hoje também a gente tem diversas entidades e figuras judaicas que se propõem a se abrir para o público em geral, para que as pessoas possam conhecer também mais sobre o judaísmo e principalmente sobre nossas tradições. Eu sempre costumo falar que a ignorância é a mãe do preconceito, é a mãe da discriminação. Então, a partir do momento que a gente se abre, que eu abro as portas da minha casa e vocês abrem a porta das casas de vocês e a gente se conhece, a gente se entende e a partir daí o preconceito cai, a discriminação cai e principalmente aquela ignorância vira um conhecimento muito produtivo para que a gente possa conviver em paz e conviver em perfeita harmonia. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. São 3 pontos iniciais. A gente vai continuar depois com outros pontos. Se você tem algum outro ponto que você queira colocar também, escreve aí nos comentários. Não deixa de se inscrever no canal do YouTube, porque isso é muito importante para a gente entender como está sendo essa reação de vocês. Mas é importante também vocês participarem. O que vocês acharam? O que vocês querem falar sobre determinados pontos que vocês acreditam que sejam mitos ou verdades também? Tem alguma dúvida? Escreve aí também e não deixa de compartilhar e curtir também, tá bom? Obrigado, beijo pra vocês!